Abra sua Bíblia em Provérbios no capítulo 7. Amém? Provérbios capítulo 7. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 7. Capítulo 7 não, perdão, Provérbios capítulo 23, tá bom? Provérbios, o livro de Provérbios, capítulo 23. Nós vamos ler no versículo 7 para começar essa ministração aqui, para abençoar nossas vidas, para destravar a sua mente, para te ensinar a se mover na fé, né? A vibrar na fé, a crer, a exercitar a sua fé, para que você possa viver as suas promessas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, Provérbios capítulo 23, versículo 7. Vamos começar? Quem pode colocar aí para mim? Provérbios 23, versículo 7. Quem pode colocar aí para mim? Para a gente começar. Se alguém puder copiar e colocar o versículo aí, já é bom. Aí arrebenta, aí é bom demais. Provérbios 23, 7. Cadê os meninos aí? Os meninos bons de copiar texto e colar. O Marcos Andrei, o João Pedro. Esses meninos são bons de copiar e colar o texto aí nos quadrinhos da nossa live aí. São rápidos nisso, né? Então vamos lá. Bom, vou lendo, daqui a pouco os irmãos colam aí, ó. João Pedro já colocou, tá vendo? Isso, 23, 7. Isso, a Priscila colocou aí. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Tá bom? É o versículo 7. Isso, aí colocou aí. Tá bom, vamos lá. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Amém? Assim como imaginou no seu coração, assim ele é. Então aqui está falando, esse provérbio 23 está falando do comportamento de algumas pessoas, né? Porque tudo começa na mente. Quando fala aqui em coração, que não está falando nesse músculo que bate, né? Que bombeia o sangue no nosso corpo, né? Aliás, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e conduza essa live. Abençoe a sua mente, o seu coração, a sua família, destrave a sua vida para você viver o seu propósito e vivendo o seu propósito, viver todas as promessas que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então quando diz aqui, como imagina no seu coração, não está falando no coração aqui, embora você sinta na sua mente, quando você sente dor, quando você tem um pensamento triste, quando você tem uma lembrança ruim, você sente no coração, mas aqui não é o centro das emoções. O centro das emoções estão aqui dentro, estão na mente, entendeu? O centro das emoções estão na nossa mente, tá? O coração fala de sentimentos, o coração fala de emoções, mas está tudo dentro da nossa caixa aqui, está tudo dentro da nossa mente. Então, veja bem, a palavra do Senhor diz que como você imagina no seu coração, como você imagina na sua mente, assim você é. Então você precisa ter bem claro uma coisa na sua vida. Por que muitos crentes não rompem? Por que muitos crentes não prosperam? Por que muitos crentes não têm uma vida saudável, curada na alma? Entende? Por que muitos crentes, embora salvos em Cristo Jesus, embora crentes denominacionais que estão há anos já na igreja, por que eles têm traumas? Por que eles têm bloqueios? Por que muitas vezes são pessoas difíceis? Por que muitas vezes são pessoas, né, complicadas emocionalmente? Por que muitas vezes são pessoas com dificuldades emocionais, com travas emocionais? Porque a mente delas não foi transformada, a mente delas não foi renovada. Elas têm uma imagem errada delas mesmas. Elas não sabem quem elas são em Cristo Jesus. Porque veja bem, preste atenção numa coisa, isso é importante, isso é muito importante você entender isso. Uma coisa é o que Cristo já fez na cruz do Calvário por você, amém? Vamos ficar prestando atenção aqui no que o pastor está falando, depois vocês conversam entre vocês aí. Preste atenção, uma coisa é o que você já fez,
ou que Cristo já fez por você na cruz do Calvário. Outra coisa é o que você já tomou posse, já se apropriou para a sua vida hoje. Você está entendendo, irmãos? Preste atenção nisso. Uma coisa é o que Cristo já fez, verdadeiramente já fez por você na cruz do Calvário. Outra coisa é o que você já acreditou, já reconheceu, já recebeu e está vivendo. Então veja, muitas vezes os crentes são levados a declarar a palavra, né? Muitas vezes a palavra é ministrada para o cristão, mas ele tem uma autoimagem errada dele mesmo. Ele aprendeu a pensar errado, ele não sabe, ele tem autoestima baixa, então ele tem um orgulho, uma vaidade. Como diz a palavra em Provérbios, não pense de si mesmo mais do que convém. Ele pensa muito mais do que convém, não é? Então ele tem uma imagem distorcida dele mesmo, ou para baixo ou para cima. Ele não tem o equilíbrio, ele não sabe quem ele é em Cristo Jesus, ele não consegue pensar isso. A mente dele não foi curada, não foi transformada, não foi renovada, como a gente fala em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que podeis viver, amém? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios 5:17 diz que as coisas velhas já passaram. E diz ali, em todas as nossas Bíblias está escrito: eis que tudo se fez novo. Mas nós já aprendemos que esse verbo fazer aí no grego é gegonem, ou seja, na verdade a tradução está errada. A tradução deveria ser: eis que tudo está se fazendo novo. Entende, querido? Já ministrei isso. Vocês busquem lá as ministrações mais antigas, para a gente não ficar repetindo tudo de novo. Então, a tradução correta deveria ser: as coisas velhas já passaram. E isso que tudo está se fazendo novo, ou seja, ato contínuo. Você vai se apropriando daquilo que Cristo já fez. Você é teu, a posse é tua, é teu direito, mas você não consegue se apropriar de tudo de uma vez. Conforme você vai conhecendo, conforme a sua mente vai sendo destravada, conforme você permite que o conhecimento chegue até você e você se abra para o conhecimento, você vai sendo liberto, você vai sendo destravado. Porque veja bem, preste atenção, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você crer. Você ouve muita coisa que você não crê, é que você não confessa, né? Isso eu estou falando em relação à palavra. Lógico que tem muitas coisas que a gente ouve, a gente tem que o quê? Tem que ter um senso crítico, tem que analisar. Mas você ouve muitas mensagens que são de Deus e você diz amém. Mas no fundo você não crê, porque você tem bloqueios para aquilo. Por exemplo, veja bem, em relação à prosperidade. Nós tivemos um problema sério no Brasil, né? Quando a igreja começou a pregar sobre prosperidade, aí começou aquela questão lá do evangelho da prosperidade. Aí depois a igreja tradicional começou a bater, que está errado. É claro que a gente sabe que houveram excessos, mas a prosperidade é bíblica. A prosperidade está na Bíblia. A palavra em João capítulo 10, versículo 10, João 10:10, o Senhor Jesus diz o quê? Que o ladrão veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Mas ele diz: eu vim para que tenha o quê? Vida e vida com abundância. Tem gente que quer espiritualizar isso. Abundância de quê, pastor? Abundância de alegria, abundância de paz, abundância... É tudo isso, mas também é abundância na questão financeira. Você tem direito de ser próspero. Você tem o direito, amém, de ser próspero em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza você seja rico. Aí você vai brigar com Deus, irmão, vai tentar torcer a palavra, vai dizer que essa riqueza aí não está querendo dizer também coisa material, né? Tem gente que só espiritualiza. Por quê? Porque nós somos ensinados pela tradição religiosa que para você ser espiritual, você precisa ser
pobre, você precisa ser miserável. Entendeu? Então, veja bem, isso é Israel, prosperidade de Deus, isso mesmo, João 10:10. Então, veja, e as pessoas confundem humildade com miséria. Irmão, preste atenção numa coisa, eu vou falar uma coisa, e se você conhecer também, pode dizer aí, eu conheço. Eu conheço. E se você conhecer, pode dizer também, eu conheço. Preste atenção que eu vou te dizer. Eu conheço muita gente pobre, pobre que passa necessidade e é orgulhosa. E é vaidosa. Eu conheço muita gente que está passando por luta financeira, dificuldade financeira, mas não dá o braço a torcer. Mas não se quebranta. Mas não aceita que está errado. Onde é que está a humildade nisso? Desde quando falta de dinheiro é humildade? Ah, fulano é tão humilde, coitado, olha, não tem onde cair morto. Isso não é humildade, isso é miséria. Isso é miséria. Jesus levou toda a miséria na cruz do Calvário. Se você for ver como Deus fez o homem, vai no Gênesis, querido. É o que Deus fez. Deus fez um jardim para o homem. Deus fez um jardim, plantou um jardim no Éden, amém? E colocou o homem no jardim para ser provido em tudo. Depois que o homem pecou, olha o Gleison falando aí, eu conheço, entendeu? É isso. Depois que o homem pecou, ele foi expulso do jardim e ele teve que trabalhar com dores. Porque até então, Deus era Senhor e provedor dele, ele não precisava fazer nada. Ele era provido em tudo. Com a queda, com a desobediência, com o pecado, o que foi que aconteceu com o homem? Ele foi expulso. E aí ele teve que passar dificuldades. E a miséria é consequência do pecado. A pobreza é consequência do pecado. Você não ter dinheiro para pagar suas contas é consequência do pecado. Você está entendendo, irmãos? Porque Deus não fez o homem para isso. É a queda do homem. Toda a miséria que você vê na humanidade é a queda do homem. Aliás, parar de colocar a culpa em Deus, né? Porque as pessoas colocam a culpa em Deus. Por que se Deus existe? Porque Deus não está olhando para isso? Irmãos, é a culpa do homem, é a queda do homem. E aí quando o homem falta conhecimento, que diz a palavra, meu povo tem perecido, porque ele falta o quê? Conhecimento. Mas você tem que continuar lendo essa palavra em Oséias, que faltava conhecimento, porque os sacerdotes não ensinavam. Então nós temos hoje sacerdotes no mundo, e estamos falando do Brasil, que não ensinam a verdade. Não ensinam a verdade como deve ser ensinada. Não é uma questão vaidosa, não é uma questão soberba. Prosperidade é para a glória de Deus. Quem é que pode escrever isso aí? Prosperidade é para a glória de Deus. Isso aí, irmã, está falando aqui, é forte, é isso mesmo. Eu vou repetir, prosperidade é para a glória de Deus e não do homem. Você está entendendo? Prosperidade é para a glória de Deus e não do homem. Hoje eu postei, hoje não, ontem, né? Ontem eu postei, os irmãos viram. Provisão, amém? Provisão é para você ter condições de viver o seu propósito. Aliás, até eu escrevi um pouco mais embaixo da postagem, né? Que muitas pessoas oram por prosperidade, mas o que elas querem mesmo é provisão. Porque estão preocupadas somente com as necessidades delas. Algumas oram e pedem a Deus, né? Provisão para viver o seu propósito. Elas chamam de prosperidade. Mas isso é provisão para viver o propósito. É uma provisão específica só para você, para o teu propósito. Mas a prosperidade de Deus, preste atenção nisso. A prosperidade de Deus, e isso, os espinhos, abrolhos só apareceram quando o homem pecou e não antes. Isso aí, Israel, perfeito. É isso aí. Então preste atenção, irmãos. A prosperidade de Deus é para você transbordar, para você semear, para você abençoar no propósito dos outros. Entende? A prosperidade de Deus é para transbordar na sua vida, para você abençoar, para você prover no propósito dos outros. Por que muitos crentes não são prósperos? Porque eles são mesquinhos. Porque preste atenção, provisão é um teste. Tem gente que não pode ter provisão, que não passa no teste. Por quê? Porque quando Deus abençoa e ela recebe um dinheiro, recebe uma bênção financeira, ela só pensa nela. Quando muito dá o dízimo, como se estivesse fazendo muita coisa. Entende? E aí ela só pensa nas necessidades dela, só pensa no lazer dela. Não semeia na vida de ninguém, não semeia na vida de um profeta, de um missionário, não semeia numa obra abençoada. Não, ela só pensa nela. Aí não passa no teste, porque uma pessoa dessa não pode ser próspera nunca. Porque ela é mesquinha, porque ela só pensa nos seus próprios sonhos, né? Ela só olha para o umbigo dela.
Você está entendendo? Então prosperidade é para a glória de Deus, é para abençoar vidas, para glorificar o nome do Senhor. Então veja como nós estamos falando aqui. Tem pessoas que confundem humildade com pobreza, não tem nada a ver. Como eu disse aqui, o irmão Gleice até colocou aí, que conhece também. O que acontece? Eu conheço muita gente pobre, irmãos. Muita gente que passa necessidade. Às vezes alguns até passam necessidade porque são orgulhosos. Não aceitam ajuda de ninguém. Não se relacionam com as pessoas. Pior. Tem pessoas que são pobres porque não se deixam ser libertos na sua mente. Elas estão fazendo coisas erradas e não mudam. E continuam passando problema. Mas elas são arrogantes demais para aceitarem que estão erradas. Você está entendendo, irmãos? Então veja bem. Preste atenção nisso. Isso tudo está na mente. Assim como você imagina em sua alma, assim você é. Se você se imagina derrotado, é assim que você vai ser. Se você se imagina miserável, é assim que você será. Qual é a imagem que você tem de você mesmo? Você tem que ser sincero com você. Você tem que parar e fazer uma lista do que você pensa de você de verdade. Você está entendendo? Como é que você reage diante das críticas? Como é que você reage diante dos problemas da vida? Como é que você reage diante das dificuldades? Isso é você. Isso é você. Você precisa ser sincero e pedir ajuda para as pessoas. Peça ajuda. Você que é casado, ninguém melhor do que o seu cônjuge para te conhecer. Você precisa ter um parceiro ou uma parceira de oração para que você possa trocar com ele. Você possa falar de você, ele falar com você, para que vocês possam se ajudar. Nós precisamos ter parceiros de oração, para que nós possamos orar uns pelos outros e buscar em Deus essa transformação na mente. E eu vou voltar ao ponto que eu comecei aqui. Uma coisa é o que Cristo fez por você. Outra coisa é o que você já tomou posse para você daquilo que Cristo já fez. Porque Jesus já fez. Amém? Mas se fosse assim, no momento que eu aceitei Jesus, estava tudo bem, tudo transformado, irmãos, nós não teríamos tantos escândalos no meio do evangelho no Brasil. Você olha para as religiões no Brasil, irmãos, escândalos de sacerdotes fazendo coisas terríveis. Muitas vezes sacerdotes abusadores, que fizeram coisas terríveis com os fiéis da sua religião, da sua igreja. Isso é religião, irmãos. Isso não é o mover de Deus. Isso não é o poder de Deus. Mas são pessoas que não são curadas, não são libertas nelas mesmas. Tem um chamado, elas começam a exercer o chamado sem nem ao menos serem tratadas. Gente que começa a exercer um chamado sacerdotal sem nem ao menos serem tratadas. E elas vão fazer o quê? Elas vão fazer o mal para outra pessoa. Você está entendendo, querido? Então preste atenção no que eu estou falando. Nós estamos num processo de transformação. O Espírito de Deus habita no teu espírito. Você recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A obra no teu espírito está pronta. O teu espírito está pronto. Jesus falou isso. Quando ele foi orar, ele desceu e encontrou os seus discípulos dormindo. Ele falou: vigiai e orai, que o espírito está pronto, mas a carne... Jesus falou. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Porque ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada. Você tem que vigiar com a tua carne. Teu espírito está pronto, o Espírito de Deus habita em ti, você é casa do Senhor. Mas a tua alma precisa de transformação. Eu já ministrei sobre isso. A transformação do Senhor. Vai, tem as ministrações antigas aí, vocês estão chegando agora. Tem muita coisa boa lá atrás. A gente está até, o irmão João Vitor, ele está pegando as mensagens mais antigas minhas, está fazendo uma edição e colocando lá no YouTube. Vocês podem ir lá no YouTube que vocês vão encontrar as mensagens mais antigas editadas. Entende? Editadas. Então, no nosso canal do YouTube, pr.ronald campos, você vai lá no meu canal do YouTube que você vai encontrar todas, as mensagens vão todas para lá. Você já vai encontrar, se eu não me engano, 5 mensagens minhas editadas, que eu já ministrei aqui. Então, tá, vai tudo para o canal do YouTube. Mais para frente a gente também vai ministrar no YouTube também. Então, preste atenção. Aquilo que Cristo já fez por você na cruz do Calvário, é isso que vai acontecer na tua vida se você deixar. Como assim, pastor, se você deixar? Meu irmão, porque Deus, veja bem, o Espírito de Deus, ele não arromba portas. Entende? Preste atenção numa coisa. Espírito que invade, que arromba, que obriga, é espírito caído, é anjo caído, é demônio. Entende? Espírito Santo
A obra de Deus, ela é feita com amor. Cristo falou, eis que estou à porta e bato. Então você tem que abrir o coração para o Senhor trabalhar. Se você não quiser, nem Deus fará. O que Deus faz é colocar oportunidades como essa e outras oportunidades na sua vida, até de fracassos, porque o fracasso é pedagógico. Ao invés de você ficar com raiva do teu fracasso, olhe para o teu fracasso como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Porque se você fracassar e aprender uma lição, na verdade você não fracassou. Entende, querido? Zig Ziglar disse isso, servo do Senhor, ele já dorme no Senhor. Pastor americano, um grande ministrador nos Estados Unidos, ministrava para grandes empresários nos Estados Unidos, hoje ele dorme no Senhor. Ele dizia isso, se você fracassar, mas você aprender uma lição, na verdade você não fracassou. Entende? Então, o que acontece com muitos crentes? Eles ficam com a mente bloqueada no fracasso. E aí isso cria o quê? Um bloqueio para eles não tentarem mais. Aí eles não acreditam mais na empresa, não acreditam mais no negócio, não acreditam mais que podem ser empreendedores, não acreditam mais em um novo relacionamento, não acreditam mais que podem prosperar, não acreditam mais que podem ter um casamento saudável, um casamento abençoado. Por quê? Porque eles experimentaram fracasso e ficaram presos no fracasso. O fracasso se tornou uma prisão para eles. Mas no momento que você recebe uma palavra libertadora, no momento que você entende que o fracasso é uma oportunidade para você ser liberto, para você ser livre, na hora que você entende o fracasso de uma forma diferente, que o Espírito Santo de Deus te destrava a tua mente para você entender que o teu fracasso é um aprendizado, você volta e sai do teu fracasso. Você pensa nesse fracasso e sai desse cativeiro. Por quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Cristo veio para nos libertar. A Bíblia não diz, sabereis a verdade. Tem muita gente querendo saber para ensinar para os outros. Na minha classe, que eu posso dizer de pastores, tem muitos pastores que gostam de ir para congresso, para conferências, comprar livros, porque eles querem ter boas mensagens, porque eles querem impactar as pessoas, porque eles querem que as pessoas sejam impactadas pela mensagem deles. Depois digo, esse pastor é bom, ele é um grande pregador. Tem muitos pastores, isso é vaidade. Claro, preste atenção numa coisa, preste atenção. Você tem que procurar se aprimorar. Eu estou te falando, eu vou para São Paulo, eu vou passar 12 horas lá sendo ministrado pelo pastor Eduardo, pelo Pablo Marçal. No outro sábado eu estarei lá também com o irmão Tiago Lobos, entendeu? Aprendendo sobre marketing digital. Então eu preciso aprender, mas primeiro para mim. Entende? Para não ser vaidade, não é só para saber ensinar para os outros. É para conhecer e ser tratado primeiro. É para conhecer e ser curado primeiro. Porque é assim que tem que ser. Curado para curar, liberto para libertar, transformado para transformar. Entende? Vamos lá? Curado para curar, liberto para libertar, transformado para transformar. Mas isso começa quando eu conheço. Não é saber a verdade, é conhecer. Conhecer relacionamento. A verdade é Cristo, é a palavra do Senhor. Então não é saber, é conhecer. Conhecer é relacionamento. Você precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus que te revela a palavra, que te ensina a palavra, para que você possa viver verdadeiramente aquilo que Cristo fez. E verdadeiramente você tomar posse dessa palavra de 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas na sua vida têm que ficar para trás. Os pensamentos conflitantes, os pensamentos que te sabotam, os pensamentos que te derrubam. Quando você se depara com uma notícia ruim, você já começa a se bloquear. É quando os seus sentimentos contrários, você sabe onde estão as tuas travas, você sabe onde estão as tuas amarras. Você precisa conhecer a verdade para que as coisas verdadeiramente velhas vão ficando para trás e tudo vai se fazer. Amém, voltou. É uma transformação que tinha caído aqui, voltou agora. É uma transformação, amém? É uma obra do Espírito Santo contínua. Glórias a Deus. Então preste atenção numa coisa. Fé, amém, irmãos? Fé. Onde é que a fé trabalha? É aqui na mente. Onde é que tudo começa? Na mente. Amém? A palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Amém? Vamos lá, Filipenses 4, 8, vamos lá, Filipenses 4, 8, não quero me estender muito hoje, amém?
E fiquem atentos que final de semana nós vamos fazer uma nova live lá de São Paulo. Amém? Nós vamos mostrar para vocês como a obra vai ser. Deus vai fazer a obra lá em São Paulo. Nós vamos fazer uma live lá em São Paulo. Vamos fazer vídeos em São Paulo também. Fiquem ligados aí, tá bom? Nesse final de semana. Então Filipenses 4:8 diz assim, preste atenção. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Olha aí, queridão colocou aí. Amém? Então veja bem, querido. Preste atenção. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Você tem que pensar que é verdade. Para de pensar na mentira de Satanás, que você não vai conseguir. Sabe, irmãos? Para de pensar esse pensamento de derrota. Satanás joga um pensamento, você assume ele. Repreenda isso. Pensamento contrário, pensamento que o diabo jogou na tua mente. Você tem que dizer, esse pensamento não é meu, esse pensamento é do diabo. Esse sentimento não é meu, esse sentimento não é do diabo. Eu sou uma nova criatura. Repreenda. Quando você começar a ficar com raiva de uma situação, não deixa a raiva te dominar. É você que domina a raiva. Diz a palavra, irai-vos, mas não pequeis. Entendeu? Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você pode se irar contra alguma coisa, mas não por isso se deixar levar pelo pecado. Não é? Você pode se irar com o comportamento de repente do teu filho, mas não é por isso que você vai começar a dizer que ele não vale nada, que ele nunca vai dar para ninguém, que ele nunca vai dar para nada, que ele nunca vai conseguir ser nada. Você está o quê? Você está usando a sua mente para pensar e projetar o pior sobre o seu filho. E você está usando o quê? A sua boca. Aquilo que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que você pensa, do que você imagina. Então você tem que renovar a sua mente. Põe freio na sua boca. Fecha a boca, põe freio, não deixa a sua boca falar besteira. Quando vier um pensamento contrário, você repreenda. Veja lá em Efésios, nós temos o quê? A armadura de Deus. Coloca esse capacete aí da salvação, meu irmão, para você pensar o que diz a palavra do Senhor aqui, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. O que você tem que pensar? Então, diante de uma situação, pastor, mas sabe o que é? É o que eu estou passando, sabe? Eu só estou falando da realidade. Irmão, preste atenção numa coisa, já preguei sobre isso aqui também, está aí nas lives antigas. Tem a realidade e tem a verdade. Você fala a realidade ou você fala a verdade? O problema é que o crente passa muito tempo, sabe, as pessoas passam muito tempo falando do que elas veem. Lembra daquela mensagem que eu falei? Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Irmãos, preste atenção numa coisa, a maioria das pessoas estão nas igrejas vivendo e falando aquilo que elas veem. E quando você muitas vezes vai falar isso, sabe o que é isso? Uma fortaleza na mente. Mas eu estou falando, mas eu vou falar o quê? Eu não vou falar o que está acontecendo? Irmãos, você tem que profetizar sobre isso. Você tem que mudar a sua mente. Você não tem que dizer, eu não sei se vai dar certo. Você tem que dizer, já deu certo. Entendeu? Presta atenção numa coisa, você colocou a tua vida na mão do Senhor, sim ou não? Você ora para ter a direção de Deus, sim ou não? Né? Como estava comentando aqui hoje, que a palavra do Senhor, que nós temos que orar, né? E temos que ligar na terra. Só que essa palavra não é ligar na terra para ser ligado no céu, é ligar na terra o que já foi ligado no céu, ou seja, é alinhar a nossa boca com aquilo que Deus já fez. Então quando você ora e você se alinha à direção do Senhor, você sabe qual é a vontade de Deus, irmão. Você sabe a vontade de Deus, não é? É salvar a tua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então como é que você vai ver de repente um cônjuge que não está indo para a igreja e você vai começar a dizer que esse aí não tem jeito? Não. Jesus morreu por ele. Jesus tem paciência com ele como teve contigo. Ele vai ser transformado, ele vai ser liberto. Eu já vejo ele na igreja. O que você tem que fazer, irmãos? Assim como imagina em minha alma. Você tem que imaginar. Você lembra lá de Abraão? O que Deus fez com Abraão? Um momento em que Abraão passou por um momento de crise, um momento que Abraão estava naquela situação dentro da sua tenda. E ele estava lá dentro da tenda. E Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sai da tenda. Por quê? Porque ele estava dentro da tenda com aqueles pensamentos conflitantes. Como será?
Como é que eu serei o pai de uma nação? Eu não tenho um filho, sabe? Ele vai ter que ser o quê? Vai ter que ser o meu servo Eliezer? E Deus fala para ele, Abraão, sai da tenda. Às vezes você fica o quê? Debaixo de uma tenda de pensamentos lógicos. Tem muitas pessoas aí que estão debaixo de uma tenda de pensamentos lógicos, falando que isso é a realidade da sua vida. Debaixo de uma tenda de pensamentos contrários. Foi assim que você nasceu, foi assim que teus pais te ensinaram a pensar, foi assim que teus criadores te ensinaram a pensar, é assim que o mundo te ensinou a pensar. Você está debaixo de uma tenda de pensamentos contrários, aonde Deus te fala de uma promessa, mas você começa a olhar, mas eu não tenho dinheiro para isso, mas eu não tenho ninguém que me ajude, mas eu não sou conhecido, mas eu não tenho muitas pessoas que possam me ajudar, e você fica debaixo dessa tenda de pensamentos contrários, e isso aí o que? Vai abalando a tua fé. O que Deus fez? Sai da tenda. A palavra para você é essa: sai da tua tenda. Sai dessa tenda de pensamentos contrários, sai dessa tenda de lógica humana, sai desta tenda de pensamentos onde você só fala as coisas da realidade da vida. Sai dessa tenda. Deus falou para Abraão, olha para o céu, olha para as estrelas. O que Deus fez? Trabalhou com a mente de Abraão. Abraão, pai da fé, precisou ser trabalhado na mente. Amém? Quer que eu pregue isso lá domingo? Vamos lá, galera, em nome de Jesus. Tá? Vocês estão convidados para estar com a gente lá em Paraisópolis, junto com o nosso irmão Israel, em nome de Jesus. Preste atenção. Sai dessa tenda de pensamentos contrários. Sai dessa tenda, sabe, de palavras contrárias. Sai dessa tenda onde precisa o governo e precisa de bolsa família e bolsa sustentar e bolsa gás e bolsa educação. Sai dessa tenda. Você é filho e herdeiro. Teu pai é dono da prata e do ouro. Você está entendendo, irmão? Teu pai tem tudo, você é herdeiro daquele que tem tudo. Então você tem tudo. Pede para o pai, fala com o pai. Preste atenção numa coisa, mais para frente eu vou ministrar sobre isso. Tem dois tipos de crente, preste atenção. Os dois são herdeiros. O problema, dois tipos de crente não. Três tipos, né? Mas esses dois tipos de crentes estão dentro da igreja que eu vou te falar. Naquela passagem, na parábola do filho pródigo. Os dois são herdeiros. O problema é que eles trabalham de uma forma errada com a herança. O primeiro quer a herança para ir embora, para dar as costas para o pai, porque na verdade não tinha um bom relacionamento com o pai. Então ele quer a herança para fazer a sua vontade. E o segundo, que aparentemente está na casa do pai, mas ele usufrui da herança de uma forma mesquinha. Ele também não tem relacionamento com o pai. E ele também não usufrui da herança como deveria, porque ele só pensa nele. Então tem esses crentes que estão, irmão, na igreja, não pode ser próspero, não pode botar a mão no dinheiro, que senão ele, vaza, não quer mais saber de Deus. E tem aqueles que estão dentro da igreja, podem usufruir da herança também, mas eles estão fechados neles mesmos, cheios de problemas na mente, cheios de problemas na alma, orgulhosos, presunçosos, prepotentes, se achando os melhores, acusando todo mundo. Desses dois tipos de crente, irmãos, estão dentro da igreja. Você está entendendo? Filhos do mesmo pai, mas que não têm um relacionamento saudável com o pai, precisam ser curados, precisam ser tratados. Você está entendendo? Então veja bem, voltando para Abraão, sai da tenda, sai desses pensamentos religiosos, sai dessa religião, meu irmão, vem para Jesus. Jesus Cristo não é religião, Jesus Cristo é vida. Jesus falou, o ladrão veio o quê? O diabo, roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha o quê? Vida e vida com abundância. Sai do sistema, sai da religião, sai do sistema humano, religioso, vamos andar no Espírito, vamos crer no poder da palavra. Então por que Deus fez isso com Abraão? Para ele olhar para a estrela. Quando ele olhou para o céu, viu? Deus falou, olha, vê se você pode contar as estrelas, assim será a sua descendência. O que Deus fez? Buf, abriu a mente de Abraão. Quantas areias do mar será que você pode? Assim será a sua descendência. O que Deus fez? Buf, abriu a mente de Abraão. Mas o que ele fez? Ele teve que trabalhar com algo visível. Deus teve que trabalhar com a imaginação de Abraão. O Espírito Santo trabalha com a sua imaginação. Ele trabalha com a sua mente. Por isso que a palavra do Senhor, nós temos o quê? A mente de Cristo. É a tua mente, irmão. Então você limpa o teu cérebro. Quando o teu cérebro começar a ser bombardeado por pensamentos contrários, quando você começar a exercitar um pensamento contrário, bloqueia isso, repreende isso com o poder da palavra. Por isso que é fé, amém? E o poder criativo de Deus. Então você usa a tua mente, a tua imaginação para quê? Para exercitar a tua fé, para você olhar para a palavra de Deus, olhar para as promessas de Deus, e você já começa a enxergar o quê? O teu casamento,
o teu cônjuge salvo. Isso é fé, meu irmão. O que é a fé? O que é a fé? O que é a fé? Vamos lá para a fé? Então vamos lá. Hebreus, capítulo 11. Vamos lá para a fé, irmãos. Ora, a fé, Hebreus 11. A fé é o firme fundamento. Por isso você tem que ter a Bíblia aí, né, irmão? Vamos lá. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é o firme fundamento. Qual é o fundamento? Dinheiro? Roupa? Governo? Não. A minha fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se vê. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Está na minha mente. Eu já pintei na minha mente o quadro de vitória. Eu já vi na minha mente o filme da vitória. Eu já vi na minha mente como é que vai dar certo. Eu já vi na minha mente a promessa de Deus. Começa a imaginar a promessa de Deus, irmãos. Você está entendendo? Presta atenção numa coisa. Deus quando recriou o mundo, né? Mais para frente a gente vai falar sobre isso, mais no nosso grupo de estudo que nós vamos ter. Deus quando recriou o mundo, a palavra do Senhor em Gênesis diz o quê? A palavra do Senhor em Gênesis 1 diz que Deus olhou e o mundo o quê? A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Verso 2, amém? Na recriação do mundo. Havia o quê? Trevas. O que diz a palavra de Deus? Que Deus olhou para as trevas e disse o quê? Quantas trevas! Foi isso que Deus falou? Não! Deus olhou para as trevas, amém? Mas o que Deus fez? Deus influenciou sobre as trevas. Deus agiu sobre as trevas. O que Deus fez? Deus lançou luz, porque Ele é luz. O Espírito de Deus pairou sobre as trevas. Então Deus falou, haja luz. Verso 3. Deus falou o quê? Haja luz. Preste atenção numa coisa. Quando você fala de trevas, as pessoas dizem que se você vê trevas e falar quantas trevas, como está escuro, o que vai acontecer? Aí as pessoas dizem assim, nada. Não é nada. Se fosse nada, até que não estava tão ruim. O problema é que se você vê o problema na sua vida, uma situação complicada na sua vida, e você viver falando só do problema e da situação que você precisa resolver, e você só fala nisso, tua mente está comprometida com isso, você está bloqueado no teu problema, porque você só fala do teu problema. E sabe o que acontece? Não é que não vai acontecer nada, é que vai piorar. Porque se Deus olhasse para as trevas e falasse quantas trevas, as trevas iriam aumentar. Porque há poder na palavra. Então se você vê o problema e você só fala do problema, você está dando mais força para o seu problema. Por isso que o teu problema não acaba, só aumenta. Aí você diz assim, parece que quanto mais aquele ditado popular, né? Quanto mais eu rezo, mais desgraça aparece. Por que é isso? Porque você só sabe falar de desgraça. Entende? Na verdade, você não reza, você não ora, você não faz nada, você só sabe falar de desgraça. Porque se você tiver o Espírito de Deus na sua vida, na verdade você vai orar sobre as trevas, você vai declarar, porque você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. Então, de repente, irmãos, você olha para a tua situação caótica de hoje, do que você está passando, e diz assim, mas não tem como resolver. A tua lógica diz isso, que não tem como resolver. Agora preste atenção numa coisa, quem foi que disse para você que Deus precisa de alguma coisa para fazer o milagre? Quem foi que disse para você que Deus precisa de algo material para começar? Deus só precisa da tua fé, e Deus só precisa que você creia, e Deus só precisa da tua obediência. De repente você diz assim, mas não adianta, meu dízimo é tão pequeno que não vai resolver nada. Essa oferta é tão miudinha que não vai acontecer nada. Eu sou tão insignificante. Isso aí é a palavra do diabo na tua mente. Você, irmãos, preste atenção numa coisa, você é importante para Deus. Por quê? Porque Deus entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário por você. Não foi para aquele irmão que está no altar, que prega a palavra, ou aquele... Não, irmãos, foi por ele também, porque sem Cristo ele iria para o inferno. O melhor pastor que você conhece, o melhor pregador que você conhece. Pense na pessoa mais santa que você já conheceu, ou que você não conheceu, mas gostaria de ter conhecido. Ela, sem a graça de Deus, iria para o inferno. Todos nós, Deus olhou para a terra e não viu o quê? Um justo sequer. Somos salvos pela graça, para viver na graça, e a graça abundante de Deus. Então preste atenção no que eu vou te falar agora. Preste atenção, você é importante para Deus. Deus entregou Jesus para morrer por você na cruz do Calvário. Deus te ama, Deus não precisa mais provar que te ama. Ele já provou o amor dele quando entregou Jesus para morrer por você na cruz do Calvário, ponto.
Deus te ama. A palavra do Senhor diz que Deus... olha só a palavra do Senhor, do salmista diz que Deus abençoa aqueles que Ele ama até enquanto dormem. Você está dormindo, Deus está te abençoando. Por quê? Porque Deus te ama. Aceite o amor de Deus. O Pai te ama. O Senhor te ama. Você está entendendo? Deus te ama. Então preste atenção numa coisa. Deus, quando olhou e viu as trevas, Ele disse o quê? Haja luz. O que você tem que fazer? Você tem o Espírito de Deus na tua vida. Você vai olhar as coisas que são a realidade, que são contrárias à palavra de Deus, aquilo que não é da vontade de Deus, na tua vida e naquilo que te circunda, aquilo que está na sua família, aquilo que está na tua casa. Você vai olhar para isso, para esses problemas, você vai olhar para esses desafios e você vai pensar o quê? Vai pensar com a mente de Cristo. Você vai pensar com uma mente renovada, que crê na palavra, que você vai falar, haja luz, haja cura. Você vai usar os versículos da palavra de Deus, que é o decreto de Deus ao teu favor. Então você vai usar e exercitar a palavra de Deus na tua mente e você vai declarar através da sua boca, mas em primeiro lugar você vai crer para você. Em primeiro lugar você precisa ser transformado. Porque tem pessoas que ficam, pastor, mas eu orei tanto, não aconteceu, eu desanimei. Sabe por quê? Porque você orou e orou querendo ver nos outros. Primeiro você tem que ver em você. Primeiro a tua mente que precisa ser transformada. Primeiro a tua mente que precisa ser criativa. Primeiro a tua mente que precisa ser curada. Primeiro é você que precisa ser transformado. E aí as outras coisas vão sendo o quê? Vão sendo transformadas pelo poder de Deus. Lembra? Pensa numa coisa. Diz a palavra do Senhor que no princípio criou Deus. E lá no Salmo 51, quando Davi, preste atenção, quando o homem de Deus chamado Davi pecou e caiu com Batseba, com aquela questão do adultério que vocês já sabem, no Salmo 51, Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração novo. Cria em mim, ó Deus, um coração novo, um coração puro. A palavra, o verbo hebraico que Davi usa, criar, é bará. Bará é o mesmo verbo que está aqui no princípio criou Deus. No princípio bará, Deus bará, significa o quê? Davi, o verbo bará significa criar a partir do nada. Isso aí, Israel, Salmo 51, 10. O verbo criar, bará, significa criar a partir do nada. Ou seja, só Deus tem poder para criar a partir do nada, ou seja, a partir dele mesmo. Ou seja, Deus não precisa de pegar alguma coisa material. O que Davi falou? Davi estava se sentindo tão caído, tão pecador, que ele falou, Senhor, meu coração já está tão contaminado, que não use esse meu coração não. Cria em mim um coração novo, um coração puro. Coloque em mim um coração novo. Entende? É isso que Davi estava pedindo. Porque ele precisava e ele queria ter um coração novo, ele precisava ser um homem renovado, transformado, porque ele mesmo tinha dito, por causa da sua queda, da sua decepção, ele tinha dito que ele tinha perdido a alegria da salvação. Ele não disse que tinha perdido a salvação, ele disse que tinha perdido a alegria da salvação. E é isso que o diabo faz com muitos crentes. Dizem que eles não são mais salvos, mas na verdade, por causa de um problema, de um fracasso, de um pecado, o diabo diz que você não é mais salvo. Na verdade, não é que você não é salvo. É porque você está triste, é porque a pessoa fica magoada, é porque a pessoa se sente derrotada. Na verdade, ela perde a alegria da salvação. Por quê, meu irmão? Porque o nosso Deus é Pai e Ele te ama. E Ele nunca vai te jogar fora. Ele nunca vai te jogar fora. O Pai nunca vai deixar de ser teu Pai. É você que não se sente, quando você erra, filho. Só que essa tua mente tem que mudar. Você está entendendo? Eu pequei, eu fracassei, eu vou voltar para o meu pai, eu vou falar com o meu pai, eu vou confessar para o meu pai, porque eu sei que meu pai tem uma palavra para mim. Ele pode me corrigir, porque ele me corrige com amor, porque ele diz na palavra dele que ele corrige aqueles a quem ele ama. Então não é você fugir do pai, é você voltar para o pai. Isso é graça. Amém? É isso que precisa acontecer na tua mente. A tua mente precisa ser transformada para você entender isso. Então Deus é poderoso para criar em você.
Então vejam, a mente nova, a mente de Cristo, é isso que a palavra de Deus diz que nós temos, a mente de Cristo. O que você precisa fazer? Senhor, cria em mim algo novo. Senhor, eu recebo aquilo que Cristo Jesus já fez por mim na cruz do Calvário. Eu tomo posse do milagre de Deus para a minha vida. Eu tomo posse da bênção do Senhor para a minha vida. Então veja, querido, toma posse desta palavra para você. Então a palavra do Senhor diz o quê? Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza você seja rico. Então veja, Cristo já fez tudo por você. Então o que precisa ser? A tua mente renovada. O que precisa é que você tome posse dessa palavra. Então veja bem, Cristo já fez por você na cruz do Calvário. Amém? Agora você precisa acreditar e tomar posse disso. 2 Coríntios 5,17. Amém? As coisas velhas já passaram. Eis que tudo está se fazendo novo. Amém? Como nós começamos lendo aqui em Provérbios 23:7. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Preste atenção numa coisa. Cristo já fez por você tudo o que você precisa. Pare de pedir para Deus fazer, porque Deus já fez. Pare de pedir para Deus fazer o que Ele já fez. Jesus Cristo diz, está consumado. Então Ele já fez tudo por você na cruz do Calvário. E o que você precisa fazer é ter a sua mente renovada. O que você precisa fazer é declarar a palavra de Deus. O que você precisa fazer é crer e receber. Que a sua mente seja liberta para você receber o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, para a tua libertação, para a transformação da sua alma, para que você possa imaginar, amém? Para que você possa imaginar na sua mente aquilo que Deus já fez por você, para que você possa ter uma autoimagem em Cristo Jesus, para que você possa se ver como Deus te vê, e Deus te vê segundo o propósito dele para a sua vida nessa terra, amém? E Deus te enviou para essa terra com um propósito abençoado, com um propósito de vitória, com um propósito abençoador, onde você vai ser bênção para a sua família e para muitas pessoas nessa terra que você ainda nem conhece. Amém, queridos? E como eu costumo dizer sempre, quem tem propósito tem promessas. Quem vive propósito, vive promessas. Amém? Receba esta palavra para a sua vida. Deixa o Espírito Santo ministrar essa palavra ao teu coração, à tua mente. Deixa o Espírito Santo de Deus te libertar de dentro para fora. Receba a palavra do Senhor para a sua vida. Que você seja destravado na sua mente em nome de Jesus. Que você volte no lugar do teu fracasso e aprenda com aquele fracasso uma grande lição, que Deus é contigo e Deus pega as coisas vis, as coisas pequenas desse mundo para transformar nas coisas grandes. Deus usa os improváveis, assim como Deus pegou Gideão e pegou Gideão no lugar onde ninguém sabia e que ninguém esperava e transformou Gideão num grande libertador em Israel. O Senhor também te vê, o Senhor também te escolheu e o Senhor também tem uma grande obra para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.